Olá, seja muito bem-vindo. É com muita alegria que nós novamente nos encontramos nesta série de vídeos onde nós falamos sobre a nossa fé. Aprofundamos a nossa fé neste tempo de cultivar a fé. Então, a nossa base está no Catecismo da Igreja Católica e na Palavra de Deus, onde nós fundamentamos a nossa fé, buscamos respostas, onde nós alimentamos também essa nossa resposta para com Deus. Vamos tomar então o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre as características da fé. Quais são essas características? Então, o Catecismo da nossa Igreja Católica, ela vai apresentar algumas dessas características. A primeira característica, a fé é uma graça. Ou seja, a fé é um dom de Deus. Nos diz que a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele em nós. Ou seja, nós recebemos este dom de Deus, esta graça de Deus, através do nosso batismo, quando nós fomos entregues a Deus através deste sacramento. Então, Deus infundiu em cada um de nós esta graça, o dom da fé. Mas a fé também é um ato humano, é outra característica, porque apesar de ser uma graça de Deus, um dom de Deus para nós, ela envolve também a nossa inteligência, a nossa vontade. Deus quer que nós participemos da sua graça, do seu amor, e por isso, através da nossa vontade, da nossa razão, da nossa inteligência, é que nós fazemos com que a nossa vida se torne uma resposta a Deus. Deus que nos convida constantemente. Então, nós damos essa resposta através da inteligência, da nossa vontade e, é claro, sobretudo com a graça de Deus. Então, a fé envolve a inteligência, a vontade do ser humano. A fé e a inteligência nos mostra o Catecismo da Igreja Católica que crer, ou seja, nós cremos por causa da autoridade de Deus, que revela e que não pode nem enganar-se, nem enganar-nos. Deus não se engana e não engana a ninguém. Então nós cremos na autoridade, no poder deste Deus que quer nos salvar. A fé, portanto, é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Então a fé é certa, ela está fundamentada na palavra de Deus, não engana ninguém e não quer levar ninguém para a falsidade, para as mentiras, mas é a própria verdade de Deus contida nas Sagradas Escrituras e, portanto, a fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. A fé, ela procura compreender, ou seja, ela nos leva a conhecer melhor quem é Deus, por que Ele existe, onde Ele está, por que nós precisamos de Deus. A fé nos leva a compreender, a conhecer aquele no qual nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança e compreendemos melhor aquele que nos é revelado, Jesus Cristo. Então, é o conhecimento mais penetrante que desperta uma fé maior na nossa vida. Nos diz o Catecismo, a graça da fé abre os olhos do coração para uma compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé. A fé e a ciência. A fé, ela está, com certeza, de modo superior à ciência. Mas a fé e a ciência, elas não podem andar em desarmonia, ou seja, deve de haver uma harmonia entre a fé e a ciência, porque a fé, através da fé, nós conhecemos os mistérios do amor de Deus e a fé, ela infunde
no espírito humano a luz da razão, ilumina a luz da razão. Então, fé e ciência devem de ter uma harmonia. A liberdade da fé, quando a gente fala da liberdade da fé, para que o ato de fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Ou seja, ninguém deve de ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. A fé, ela é por sua natureza voluntário, né? Por livre vontade. A necessidade da fé é uma necessidade para a salvação, né? É necessário para obter a salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. A perseverança na fé. Sabemos que a fé é um dom, um presente de Deus para nós, mas nós podemos perder este dom inestimável. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 a 19, vai alertar Timóteo sobre isso. Combate o bom combate, com fé e boa consciência, pois alguns, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar a fé. Então, nós precisamos alimentar esta fé para viver, crescer e perseverar até o fim na fé. Nós devemos de alimentá-la com a palavra de Deus, devemos implorar ao Senhor que a aumente, ela deve agir pela caridade, ser carregada pela esperança e estar enraizada na fé da igreja, né? Então, apesar de ser uma graça de Deus, um dom de Deus, um presente para nós, se nós não alimentamos, nós podemos perder esta fé, podemos perder o dom da salvação. Então, por isso é muito importante a perseverança na fé, combater o bom combate com fé e boa consciência, como nos fala Paulo. A fé também é o começo da vida eterna. Nós esperamos a vida futura, a vida eterna, a vida em Deus, mas a fé nos faz degustar, por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, ou seja, nos faz degustar e experimentar a presença de Deus na nossa vida. Portanto, a fé é o começo da vida eterna, né? Podemos experimentar já aqui. Muitos santos viveram essa experiência de experimentar já aqui neste mundo esta visão beatífica de experimentar uma vida plena em Deus, apesar das grandes dificuldades que nós temos. Então, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Nos diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, caminhamos pela fé e não pela visão. E conhecemos a Deus como que em um espelho, de uma forma confusa, imperfeita. E a fé, ela muitas vezes é vivida na obscuridade. Ou seja, a fé muitas vezes é posta à prova, né? Quantas vezes que nós enfrentamos a escuridão da noite, quantas vezes que nós enfrentamos a experiência do mal, do sofrimento, das injustiças, da morte. Tudo isso parece contradizer a boa nova, mas precisamos então buscar fortalecer a nossa fé nas testemunhas que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, Abraão, o pai da fé, Maria Santíssima, que viveu a sua experiência, a sua fé foi colocada à prova desde o primeiro instante da sua vida, desde quando Jesus nasceu, desde o momento em que Maria Santíssima teve essa grande missão de colaborar com a história da salvação
até aos pés da cruz, quando Maria, ela recebe nos seus próprios braços Jesus, o seu Filho. Então Maria, ela nos ensina a ser peregrinos da fé, a ser perseverantes na fé. E precisamos então cuidar da nossa fé, porque nós vivemos em meio a tantas tribulações, cansaços, dificuldades, a obscuridade da fé, muitas vezes as noites escuras, as noites tenebrosas até muitas vezes. Então nós precisamos buscar nesses testemunhas da fé, que viveram a sua fé, Abraão, Maria Santíssima, tantos santos e santas de Deus que viveram a sua experiência concreta, a sua experiência pura, a sua experiência profunda com Deus. Mas também foram provados na fé, experimentaram a escuridão nas suas vidas e muitas vezes se sentiram frágeis, fracos, mas buscaram na palavra de Deus o fortalecimento para a sua fé. Portanto, quero terminar citando a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 2, onde nos diz: corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é autor e realizador da fé, Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estas são as características da nossa fé que nos apresenta a Igreja, para que nós possamos alimentar a fé com a palavra de Deus, com a Eucaristia, com as obras concretas, com a caridade, sempre acreditando naquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe.